Nós vamos voltar a falar sobre a CPMI do INSS e esta reviravolta que resultou em uma derrota para o governo na escolha da cúpula da comissão. Vamos aí para Brasília, Carol Rosito, já devidamente acompanhada do deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, para repercutir esse assunto conosco. Meu boa tarde já para a Carol mais uma vez e para o deputado Alencar Santana. Carol, vou pedir para você começar a nossa entrevista aqui. Vamos lá, Yuri, obrigada. Olha, vice-líder do governo também, o deputado Alencar Santana, agradeço a gentileza aqui por conversar com a gente. Queria começar perguntando, Yuri citou, um dia de reviravolta com uma derrota clara para o governo em relação à mudança na cúpula da CPMI, até porque havia já um acordo entre os presidentes Hugo Mota, Davi Alcolumbre, em relação às indicações. Nesse ponto, o governo já estava até tranquilo em entrar nessa investigação a partir de agora. Queria saber do senhor, começar lhe perguntando qual foi o erro, então, dos líderes do governo em relação ao dia de hoje, o que faltou nessa contagem de votos que a oposição conseguiu praticamente trazer um novo placar ali inesperado em relação à mudança da escolha do presidente, por exemplo. Queria que o senhor avaliasse onde foi o erro das lideranças do governo. Boa tarde. Primeiro, boa tarde, prazer estar com vocês aqui. É importante dizer que a comissão está só começando. Nós teremos um longo tempo pela frente e não tenho dúvida que a realidade política vai se expressar ali no dia a dia, nas votações, em todo o desenvolvimento dos trabalhos. E dizer que o governo quer trabalhar com a verdade, né? Já há uma investigação em curso determinada pelo presidente Lula através da Polícia Federal, que se iniciou ali pela CGU, Controladoria Geral da União, mas além disso, já que nós temos essa CPMI no Congresso, aqui nós vamos trabalhar também buscando a verdade. E a verdade começou no governo Bolsonaro essa farra, esse roubo, essa permissão para que entidades laranjas, fraudulentas e criminosas entrassem no sistema e ali fizessem descontos totalmente indevidos, essa verdadeira pilhagem que fez na vida de aposentados do nosso país. Então é importante ter isso muito claro e nós temos que chegar nos verdadeiros responsáveis, as pessoas beneficiadas, né? Quem estava por detrás também dessas entidades que se tiveram benefício. Segundo, como você mesmo disse, algo inesperado aconteceu e aí tem algo muito esdrúxulo até no regimento em relação à CPMI, que é uma composição do Congresso. Olha só, o PDT, o seu deputado titular, faltou porque ele teve um procedimento médico. E o suplente dele votou, mas o voto não contabilizou. E o PL, que tinha 3 deputados, passou a ter direito a 6 votos, quando faltaram, sim, ali alguns deputados titulares de partidos diferentes. Então é desproporcional essa regra que permite que um partido... Imagine só, se faltasse um deputado do PT, se, por exemplo, eu não estivesse lá, não conseguisse votar, e votasse o suplente do PL, o meu voto ia ser dele. Olha, isso é uma contradição, né? O PL é oposição a nós. Então, como pode inverter a representação política partidária presente na comissão com esse tipo de regimento? Então, ali há um grande equívoco e essa diferença de 3 votos, inclusive, refletiu no placar. Foi 17-14 e o PL teve direito a 3 votos a mais, mesmo, por exemplo, nesse caso do PDT. O titular faltou, o suplente estava, não contabilizou o voto dele e contabilizou o voto do suplente do PL. Só desculpa, os senhores então cogitam algum tipo de recurso à mesa, ou enfim, uma recontagem em relação a essa questão? Olha, estamos estudando o que pode ser feito, mas de fato o resultado, isso interferiu no resultado final, né, uma vez que eles tiveram 3 votos a mais. Tiveram 2 titulares e de seus suplentes contabilizados. É um regimento que foi aplicado a partir do regimento do Senado, já que há um bloco e isso interferiu sem dúvida alguma. Mas o principal voltando, nós queremos trabalhar com a verdade e vamos trabalhar. E o que para nós e para o trabalho da CPI é algo muito ruim, é que nós temos um relator parcial. O relator já tem uma conclusão prévia daquilo. Como pode? O trabalho está começando hoje, ele escolhido hoje, e ele já tem uma opinião dizendo que a culpa é do governo do PT. Nós não ouvimos os ex-ministros da Previdência, aliás, não ouvimos ninguém.
não ouvimos o ex-presidente do INSS do governo anterior, os representantes das entidades, não quebramos sigilo, não, bancário, fiscal, que seja as quebras necessárias, e ele já tem uma conclusão. Ora, o relator não pode ter conclusão prévia. Isso será fruto do trabalho desenvolvido, das provas colhidas, lá adiante que ele vai apresentar e o plenário aprovar ou não, a depender daquilo que ele apresentar. Então isso é muito ruim. É um relator que macula o trabalho da CPMI e por uma coisa tão séria, tão importante para o povo brasileiro que precisa ter direito a saber da verdade, isso já nasce estranho, já nasce maculado com o relator parcial. Líder, o estúdio também tem perguntas. Vou pegar daqui, Carol. Boa tarde, líder. Obrigada por essa entrevista. Bom, gostaria de saber sobre a questão de convocações, né? A gente já conversou com outros parlamentares hoje ao longo do dia na CNN e eles disseram, olha, ninguém será poupado. E aí perguntamos especificamente sobre o ex-ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, perguntamos especificamente sobre o irmão do presidente Lula, o Frei Chico. Gostaria de saber como o senhor avalia, então, essa intenção já da oposição de convocar esses dois nomes. Acho que todo mundo que tiver informação que possa contribuir para a elucidação, para descobrir a verdade, tem que ser convocado. Né? É o ex-ministro Lupe também, mas nós temos que convocar o Paulo Guedes, que quando me acumulou o Ministério da Previdência, saber se ele tinha informação ou não. Nós temos que convocar o Marinho, o Onyx, que recebeu em dinheiro, inclusive, de pessoas de uma entidade beneficiada. Nós vamos ter que convocar o Rolim. Nós vamos ter que convocar um monte de gente. Nós vamos ter que convocar o ex-presidente Bolsonaro. Ontem o senador Isalci Lucas, num debate aqui na CNN comigo, ele disse que tomou conhecimento, ainda no início da gestão anterior, de uma denúncia de irregularidades no INSS em relação aos benefícios e que levou ao conhecimento do ex-presidente Bolsonaro. Eles não fizeram nada, não acionaram a Polícia Federal, não acionaram o Ministério Público Federal, não acionaram a Justiça, não cessaram os descontos ilegais, indevidos e criminosos. Ora, o ex-presidente tem que falar sobre isso. É uma denúncia de um senador do seu partido, que diz que levou ao conhecimento dele. Ele foi omisso, foi conivente, prevaricou, tinha participação? Não sei, não posso aqui afirmar em relação a esse ponto específico. Por isso que ele tem que vir. Então, acho que se a CPI quiser ir nessa toada, e para mim tem que ir nessa toada, e se o relator, o presidente da CPI e a oposição também, inclusive o ex-presidente Bolsonaro, tem que ser convocado. Vamos ouvir a pergunta do Yuri agora. Obrigado, Carol. Só para esclarecer, então, sobre essa questão, deputado, o senhor está trazendo a informação de que o senador Isalci Lucas teria falado de fraudes no INSS diretamente com Jair Bolsonaro quando ele era presidente da República. Agora, Jair Bolsonaro também está enfrentando toda a situação do julgamento da ação penal sobre a suposta trama golpista no Supremo Tribunal Federal, julgamento que vai ocorrer em setembro. Desta forma, é um caminho para o governo dividir holofotes, digamos assim, desse início dos trabalhos da CPMI com as atenções que vão estar voltadas para o Supremo Tribunal Federal? São coisas diferentes, Yuri. Uma coisa é o processo que ele responde pelo crime, a tentativa de golpe, né, a armação, a trama da morte do presidente, do vice e do ministro Alexandre de Moraes. E outra coisa é a CPMI. Agora, o fato dele ser investigado lá não o exime de vir aqui, eventualmente, dar um depoimento. Né? Afinal de contas, é um senador do seu partido. E foi aqui na CNN. Vocês devem ter acompanhado. E ele falou isso por 2 vezes. Em outro debate, há 1 mês e pouco atrás, inclusive comigo também, ele também disse a mesma coisa. Ora, ele não será ouvido? Como presidente, tendo chegado ao seu conhecimento por um senador da sua base, agora do seu partido, que diz que ele levou a ele a ocorrência de crime, não fizeram nada, ele não vai falar nada? Tem que vir. É o mínimo, né? Afinal de contas, nós estamos apurando e é um bom momento também para ele prestar conta e falar, ter oportunidade do seu depoimento.
Líder, agora vamos falar um pouquinho sobre próximos passos, né? Logo depois da primeira reunião da CPMI, o senhor foi ao Palácio do Planalto, já fez ali uma reunião de emergência com a ministra Gleisi Hoffmann e outros líderes do governo também. Qual foi a mensagem, o recado que ela passou, o que ela espera a partir de agora nessa articulação dos senhores que vão compor a CPMI e o que os senhores também já estão traçando para essas próximas audiências, diante até dessa lista já de possíveis convidados e convocados que o relator vai tentar trazer? Primeiro, muita seriedade na condução dos trabalhos e que ali se busque a verdade, como eu falei, né? E numa garantia efetiva da participação de todos os membros, já que o regimento tem essa distorção que pode comprometer o resultado nesse equívoco. Então o governo está muito tranquilo e seguro daquilo que tem que fazer. É trabalhar com a verdade e responsabilidade. Vamos para as próximas perguntas no estúdio? Obrigada, Carol Rosito. A gente vê uma manifestação aí passando atrás de vocês. Vou chamar agora o Pedro Venceslau para participar também dessa conversa. Acho que eles estão com dificuldade para ouvir, né? Porque ele está passando ali, tem uma manifestação ali no Salão Verde e, por isso, acho que está muito barulho, já passaram, vou falar. Então, olha, agora Pedro Venceslau já está em tela para fazer a pergunta para o senhor. Deputado, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, gostaria de indicar Omar Aziz para a presidência da CPMI. Está tendo um ato aqui atrás sobre uma outra coisa e está... A gente está vendo ali, vamos esperar um pouquinho então o pessoal passar ali, porque ali no Salão Verde acaba de fato fazendo muito eco, né? É um saguão bastante amplo, né, Débora? Então a gente aguarda ali Carol Rosito e o deputado Alencar Santana, que é do PT de São Paulo, vice-líder do governo na Câmara, para eles conseguirem ouvir a gente e o Pedro Venceslau poder fazer a sua pergunta. E em nome aqui do equilíbrio, né, Débora, a gente está dando o mesmo tempo que ouvimos o líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro. O deputado pôde estar no nosso estúdio. No caso de Alencar Santana, Carol Rosito, nossa repórter, conseguiu puxá-lo ali no Salão Verde. Acho que agora sim, Carol, deputado, vocês nos ouvem. É o Pedro Venceslau quem se junta a nós nesta conversa para fazer a pergunta. Escravo, está tendo um ato aqui contra o trabalho escravo, nós não escutamos nada. Se vocês puderem aguardar um pouco... Vamos repetir, então, agora a pergunta do Pedro Venceslau. O Pedro Venceslau, nosso analista, está no estúdio em São Paulo. Acho que agora dá para fazer, viu? Eu senti que agora diminuiu um pouco aqui. Estava tendo uma manifestação no Salão Verde. Agora eu vou passar para o Pedro. Acho que agora dá, né, deputado? Deputado, eu vou fazer para o senhor a mesma pergunta que eu fiz para o deputado Sóstenes. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, gostaria de indicar Omar Aziz para a presidência da CPMI. Não conseguiu, foi Carlos Viana. E Hugo Mota gostaria de indicar Ricardo Aires para a relatoria, não conseguiu, foi Alfredo Gaspar. Na leitura do senhor, os presidentes das duas casas foram politicamente derrotados nesse episódio? Olha, não vou dizer que foram derrotados, como eu disse, a CPI está só começando, nós vamos ter um longo trabalho pela frente. Diria que acordos, se existiam, foram descumpridos e tivemos uma eleição de uma presidência inesperada que acabou resultando num relator que é parcial. E lembrando, novamente, o que eu falei, uma interpretação regimental que acabou beneficiando a oposição, no caso o PL, que teve 3 votos a mais do que daquilo que ele tinha direito. E o placar foi 17-14. Então seria o inverso. Pois é, deputado, a gente ouviu muito, né, depois da reação ali, depois desta reviravolta, que o governo confia ter a maioria dos integrantes e que com isso vai conseguir barrar requerimentos mais sensíveis, digamos assim, ou conseguir colocar as suas pautas, como o senhor colocou, uma série de ex-ministros do governo Bolsonaro ou até mesmo o ex-presidente
ser convocado. Agora, isso vai exigir uma energia de articulação política do governo para garantir a presença, que não ocorreu hoje, por exemplo, de todos os titulares, durante todas as sessões dessa CPI mista. Isso não pode prejudicar a agenda de votações do governo, tanto na Câmara quanto no Senado, a agenda econômica e outras votações importantes, como fazer com que esse dispêndio de energia de articulação política não comprometa a agenda do governo, que este ano está andando muito mais devagar do que nos outros 2 primeiros anos do atual mandato. É isso aí, quem tiver na CPI vai ter que ter uma dedicação quase exclusiva, né? Porque não dá para um membro titular da base do governo faltar e quem tem o direito ao voto contabilizado é o suplente do PL. Isso vai, se ocorrer novamente, vai sempre distorcer o resultado. Portanto, vai ter que ter uma dedicação muito forte, exclusiva e se desdobrar. Além de um processo de organização maior, vai ter que desdobrar para poder garantir o andamento das demais pautas. Mas, logicamente, que tem inúmeros deputados e senadores, lá é uma comissão mista, que vão poder acompanhar também as outras pautas e os deputados. E quem estiver lá é aparecer na hora necessária, ou numa comissão aqui da Câmara ou do Senado, ou mesmo durante a votação do plenário. Eu acho que é possível, né? Foi bom que aconteceu isso logo de cara, para que a gente se atente ainda mais e coisas inesperadas não ocorram adiante. O senhor está entre os integrantes da comissão, né? O senhor já está com essa disposição, então, de seguir por esses próximos, pelo menos 4 meses de trabalho? Sem dúvida, por exemplo, eu estava na Quereden das 10 às 11. 11 horas eu fui lá para outra comissão, abrir a da CPMI, então nós vamos ter que ter uma dedicação ali muito forte. A gente sabe que no dia a dia aqui, as comissões funcionam mais de uma ao mesmo tempo. Comissão da Câmara, comissão do Senado, comissão mista, enfim, são vários grupos de trabalho que ocorrem ao mesmo tempo. Agora, todo mundo que está lá tem que lembrar, lá é prioridade. Perfeito. Líder, eu agradeço muito a presença do senhor aqui no 360. Bom trabalho a partir de agora. Obrigada. Volto com vocês, gente. Eu agradeço. Um forte abraço a vocês. Nós conversamos, então, com o deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, vice-líder do governo. E agradeço também, não só ao deputado pela participação conosco, mas à Carol Rosito por viabilizar a entrevista aqui. Junto comigo, Débora Bergamasco e Pedro Venceslau. Um bom trabalho para ambos.